Olá, está começando o Conectado, com as principais notícias da semana do mundo da tecnologia. No programa de hoje você vai ver o novo Samsung Galaxy S8 e S8 Plus e ainda um abajur que transforma qualquer superfície em uma tela interativa. Hoje tem análise do novo Moto G5 da Motorola no quadro Manual do Usuário. Tudo isso e muito mais agora aqui no Conectado. O famoso aplicativo de relacionamentos, o Tinder, lançou na terça-feira uma versão chamada Tinder Online. Agora vai ser possível usar o aplicativo pelo computador, no site tinder.com. Lembrando que a versão web é independente do aplicativo, então se você quiser desinstalar o aplicativo do celular e só usar no computador, também dá certo. Já imaginou ter um calendário de papel que pode ser sincronizado com um smartphone? Dá só uma olhada nessa ideia. A novidade é do designer Koshi Tsuboi. O Magic Calendar é um calendário usado pela Piper para mostrar compromissos, previsão do tempo, anotações, contatos, listas de afazeres, tudo sincronizado com o smartphone. O projeto conceito é associado à Google do Japão, chamado de Android Experiments, um lugar onde as pessoas podem apresentar as ideias relacionadas a gadgets baseados em Androids. Nesse caso, o calendário precisa de um aplicativo específico e do Google Calendar para exibir as informações da agenda. Ainda não se sabe exatamente como o calendário ou aplicativo funcionaria no mundo real. O Magic Calendar foi demonstrado no Japão no começo desse mês e escolhido para continuar em desenvolvimento. A intenção é usar o projeto em casa ou no escritório. No próximo bloco, um abajur que transforma qualquer superfície em uma tela interativa. Você vai conhecer o novo Galaxy S8 e S8 Plus da Samsung. Também você vai conferir a análise do novo Moto G5. Voltamos já! Estamos de volta! A ideia de transformar qualquer superfície em tela está em alta nas empresas de tecnologia. As novidades nessa área não param de surgir. Vejam só. Um engenheiro do MIT e uma especialista em robótica se uniram para criar um dispositivo que transforma qualquer superfície em uma tela inteligente. Eles usam uma câmera de 8 megapixels que consegue reconhecer objetos e partes do corpo do usuário. O aparelho ainda funciona como uma luminária. Conectando ao smartphone ou a um PC via Wi-Fi, dá para projetar tudo que é exibido pelos aparelhos. Em documentos de papel, é possível mover, editar e colar itens apenas mexendo as mãos. A Lampix pode ser usada para várias tarefas, como ver receitas, jogar xadrez ou apenas como uma segunda tela mesmo. O produto tem previsão de chegada ao mercado ainda em 2017 e deve custar cerca de $300, aproximadamente R$ 943. Na última atualização do aplicativo Waze para o Android, foi apresentada uma novidade, que é uma notificação para que o motorista acenda os faróis do carro quando estiver bem próximo de entrar em uma rodovia. De acordo com o Waze, a função foi desenvolvida a pedido dos motoristas, a partir da lei que foi aprovada no ano passado, que exige que os faróis estejam acesos, mesmo de dia, ao dirigir em rodovias estaduais e federais. Hoje, no Manual do Usuário com o Rony Tokumoto, você vai conferir a análise do novo Moto G5 da Motorola. Confira! Olá pessoal, meu nome é Rony, estou aqui participando pela primeira vez no Manual do Usuário. Trouxe para vocês uma pequena novidade que foi lançada recentemente aí no mercado de smartphones, o Motorola G5. Ele é um aparelho bastante interessante pelo fato de não ter um preço muito alto, mesmo tendo sido lançado recentemente, e ter um hardware bastante interessante. Então vou comentar algumas coisinhas aqui, fazer um unboxing com vocês. Realmente o aparelho ele é bem novo, tá até com adesivo e tudo. Então ele representa uma pequena evolução aí dentro da linha da Motorola. A empresa algum tempo atrás foi comprada pela Lenovo, que é uma gigante chinesa que entrou no mercado há alguns anos e vem ganhando espaço muito rápido. O Motorola G5 ele é uma evolução natural que vem acontecendo dentro da linha. Nós já temos aí o G4, o G4 Plus, e o G5, inclusive, também contém uma versão Plus. A diferença básica que nós já percebemos de cara é a diferença do tamanho.
Eu vou comentar então o foco aqui dentro do nosso programinha, do nosso bloco, o Moto G5. O que acontece com esse celular, com esse smartphone? Ele é um aparelho de médio, digamos assim, nível de capacidade de hardware, tá? Então nós temos aí um processador Snapdragon 430 de 8 núcleos, né, o chamado octa-core, com um pouco mais de 1 GHz de velocidade. Isso dá um rendimento bastante interessante. Dificilmente você vai perceber algum travamento no momento de assistir algum vídeo. Uma grande quantidade de jogos vai funcionar fluentemente, sem aquelas travadas, né, os chamados lags que você pode encontrar e que podem incomodar, principalmente quando você está participando de algum jogo online, alguma coisa que tem interação com outras pessoas. Essas paradas, elas incomodam bastante e podem representar um diferencial muito grande na análise da qualidade do aparelho. Então esse aparelho, além do processador bastante potente, ele tem 2 GB de memória principal. Já é o suficiente para você, pelo menos nos dias atuais, executar com tranquilidade a maioria de todas as aplicações, jogos e tudo que você precisa dentro de um smartphone. A sua bateria, ela, além de ter uma boa duração com 2.800 microamperes, ele vem com esse sistema de usar o carregador, o próprio dele da Motorola, para fazer aquela chamada carga rápida. Então, em poucos minutos que você deixa o seu celular na tomada, ele já recarrega uma grande quantidade da bateria e isso te permite tranquilidade para que você possa sempre estar com o celular funcional, sem perigos de acabar a bateria, e ele funciona tranquilamente o dia todo aí, a menos que o uso seja muito pesado. Ele tem capacidade para 4G, isso é bastante interessante, já é algo bastante comum, mas é uma internet muito rápida que nós temos aí disponíveis em grande parte das cidades, né, do nosso país. Ele tem um visor que aceita a definição de Full HD, né, com 1080p. Isso significa que são 1080 linhas, tá, para a produção de uma imagem. Isso é equivalente a uma TV Full HD também. Ah, mas essa telinha dele de 5 polegadas vai conseguir uma imagem semelhante à de uma TV de 32, 40, 50 polegadas? Isso acontece devido à composição da imagem, que é feita por pontinhos, né, que a gente chama de pixel. E esses pixels, eles são agrupados por polegada para formar a imagem. Então, esse aparelho ele tem uma densidade de 441 desses pontos por polegada. Então, ele mesmo numa tela pequena, consegue uma resolução tão boa assim na faixa Full HD. E aproveitando isso, nós temos uma câmera traseira de 13 megapixels com um ajuste rápido de foco e que também consegue tirar fotos rapidamente, inclusive na especificação é indicada como sendo uma câmera já profissional. Então, lógico que nós estamos falando de um smartphone, não estamos falando de uma câmera profissional mesmo, com troca de lente e tudo mais. Mas ele é um celular com recursos muito interessantes e que vale a pena dar uma pesquisada. Quem tiver a oportunidade, inclusive, de testar o aparelho, veja como a câmera dele vai ser bem eficiente. A câmera frontal para fazer selfies e videochamadas, ela também é bem razoável, tá? Tem 5 megapixels, suficiente para você criar vídeos aí, tanto uma câmera quanto a outra, na qualidade Full HD, com 30 fps. Com isso, nós temos, complementando aí, 32 GB de armazenamento interno. É suficiente para você colocar muitas fotos, tá? Ou uma quantidade bem razoável de vídeos aí de longa duração, até que você tenha necessidade de colocar, por exemplo, um cartão de memória micro SD, e que, inclusive, esse aparelho, por ser de uma geração bem atual, já comporta cartões de até 128 GB, aí você já tem memória realmente suficiente para muito conteúdo. Aproveitando aqui, o design do aparelho realmente ficou muito bom, tá? O acabamento dele está muito bonito, com esse padrão alumínio. Ele tem as cores platino e dourado. Então nós temos aí realmente um aparelho com uma qualidade muito boa de acabamento. Tá? O seu visor está com realmente uma aparência muito boa dentro do padrão já bem conhecido da Motorola. Nós temos aqui a parte de trás com a câmera de 13 megapixels. Ele tem um flash em formato de LED, que também já ajuda muito em fotos noturnas. E pelo fato dele ter essa boa abertura, ajuda inclusive nesse tipo de foto. Então esse é um aparelho muito interessante.
Um ponto bastante positivo também dele, vou ligar aqui rapidinho para vocês, é o seguinte: nós temos já nessa versão o Android 7.0. Esse Android é o último lançamento até o momento e ele vai trazer uma série de recursos interessantes aí para vocês. O aparelho também inclui o detalhe do sensor digital. Isso aumenta bastante a segurança em termos de roubo e uso indevido do aparelho. Então, já esse Hello Moto aqui já é bem tradicional. E o aparelho ele vem bem completo. Ele realmente é uma boa pedida, tá, pessoal? Ele está aí abaixo da faixa dos R$1.000. Então, eu aconselho que vocês, caso estejam com o interesse de fazer uma troca de aparelho, é uma boa opção. Não vou dizer assim que ele é melhor do que qualquer outro na faixa ou pior, porque isso realmente é uma questão de você observar o mercado, ver os preços, aquilo em que você está buscando, fazer uma pesquisa, observe os detalhes técnicos. Nós temos bastante informação hoje em dia na internet, principalmente nos sites do fabricante. Então, acho que vocês, optando por esse aparelho, vão estar realmente com algo muito interessante para o uso no dia a dia. Obrigado pelo tempo de vocês e em breve vou disponibilizar um conteúdo comentando sobre esse Android 7 para que vocês entendam o que veio de diferente e o que tem de interessante nessa nova versão. Na quarta-feira, a Samsung lançou os novos tops de linha da empresa, o Galaxy S8 e o S8 Plus. Um dos destaques do novo modelo é o design. A tela é diferente, bem mais espaçosa em relação ao modelo anterior. O novo display vem nas proporções de uma tela de cinema. O S8 comum tem tela de 5,8 polegadas, o Plus 6,2. Os dois modelos têm proteção Gorilla Glass 5 e 83% da superfície frontal coberta por tela utilizável. O leitor de digitais foi alterado para a parte traseira do smartphone, ao lado da câmera. O leitor de íris funciona de forma precisa, desbloqueando a tela do celular rapidamente. Os dois chegam ao mercado com a versão mais recente do Android 7.0 Nougat e com a nova interface da Samsung, praticamente semelhante à linha Galaxy A. Outro destaque vai para a assistente digital, a Bixby. Segundo a empresa, o software de inteligência artificial é mais avançado e versátil que o Google Assistente, a Siri da Apple e a Cortana. No Brasil, o smartphone chega ao mercado custando R$ 3.999 na versão S8 e R$ 4.299 no modelo Galaxy S8 Plus. O Conectado dessa semana fica por aqui. Se você tiver alguma dica, sugestão ou dúvida, você pode mandar no nosso e-mail, que é redação@unicesumar.edu.br, ou também pode mandar na nossa página do Facebook, que é facebook.com/pgmconectado. Eu espero você no próximo domingo às 11h45 da manhã. Até mais!